Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, de estatística, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre equação exponencial, é o estudo do exponencial. Então, para você que vai prestar aí concurso público, que é cobrado no edital, o estudo sobre equação exponencial. Então, na aula de hoje, nós vamos falar especialmente para você. É um tema relativamente simples, exige alguns pré-requisitos. A gente vai estar dando destaque a alguns requisitos básicos e, obviamente, que se você não tiver essa base, a gente vai estar recomendando para você pegar um reforçozinho nesse assunto, porque senão fica comprometido o teu conhecimento. Tranquilo, galera? Vem comigo, então. Vamos dar o pontapé inicial aí ao estudo do exponencial. Galera, o que é isso, professor? O que é esse tal do exponencial? Quando a gente fala em exponencial, nós temos a parte da função e temos a parte da equação. Na aula de hoje, nós vamos focar principalmente a equação do tipo exponencial, ok? Vamos dar alguns conceitos aí iniciais sobre o que é a equação do tipo exponencial. Vamos fazer alguns exemplos e, obviamente, resolver aí uma bateria de exercícios das mais variadas bancas, exercícios que já foram cobrados aí em concursos anteriores. Tranquilo? Então, para você que está aí, vem comigo. Vamos que vamos, galera. Equação exponencial. Professor, o que é isso? Galera, equação exponencial, nós vamos defini-la da seguinte forma. Primeiro, definir o que é a equação, depois dizer o porquê do exponencial. Nós sabemos que equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Agora, isso é equação. Quando essa variável está no expoente, aí a equação passa a ser do tipo exponencial. Entenderam aí? Então, equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. E se essa variável estiver presente no expoente, então a equação passa a ser chamada do tipo exponencial. Beleza? Isso que é uma equação exponencial. Vamos mostrar aqui alguns exemplos da equação exponencial. Então, em outras palavras, seria toda a equação na qual a incógnita aparece no expoente. Exemplos de equação exponencial. Eu tenho aqui, 2 elevado a x igual a 16, é um exemplo. 3 vezes 2 elevado a x menos 2 igual a 48, é outro exemplo. Eu tenho 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x mais 1 igual a 90. E é um outro modelo de equação exponencial. Então, aqui são alguns modelos da equação do tipo exponencial. Bom, como que a gente vai fazer? Como que vai ser o procedimento, professor, para nós resolvermos uma equação exponencial? Então, fique ligado que nós vamos fazer aqui o beabá da resolução. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como que se resolve uma equação do tipo exponencial. Peço paciência para você que, de repente, está no grau de maturidade maior de conhecimento, porque a gente tem que falar uma linguagem que todos entendam, ok? Para isso, eu vou me deter a certas informações básicas que são necessárias para compreender bem a resolução. Bom, para termos uma equação, nós devemos ter uma igualdade, ok? Então, e para ser equação exponencial, nós devemos ter uma igualdade que tem uma variável e, normalmente, a letra x, né? Geralmente vai ser a letra x, mas diga-se de passagem, pode ser qualquer letra do alfabeto, colocada no expoente, como uma potência. E para nós resolvermos, nós vamos utilizar de alguns métodos que se valem principalmente das propriedades da potenciação.
Então, esse é o pré-requisito que eu havia comentado no início da aula. É muito importante, não só muito, mas muito importante, galera, que você, antes do estudo da equação exponencial, tenha pelo menos aquelas noções básicas das propriedades da potência e da radiciação. Então, se por acaso você não tem ainda esse conhecimento, recomendo você assistir às aulas de potenciação e radiciação. Eu não sei se elas fazem parte do seu pacote. Se não, você pode estar entrando em contato com o pessoal do marketing e verificando a possibilidade de você adquirir essa aula para que você tenha essa base. Sem essa base, professor, vai ser difícil? Galera, vai. É um assunto, digamos assim, um tanto preocupante, porque ele tem um grau de dificuldade relativo. E se você não tiver essa base, acaba sendo mais difícil. Então, eu te peço, se você tiver essa dificuldade, entre em contato com o pessoal do marketing, que eles vão ver aí a disponibilização dessas aulas para vocês aí. Tranquilo? Então, vem comigo. Galera, como que vai ser então o nosso trabalho? Vamos pegar aqui uma situação. Eu tenho 2 elevado a 3x menos 10 igual a 2 elevado a 35. Primeiro, vamos entender o que é resolver uma equação. É importante a gente entender que resolver uma equação é encontrar o valor da variável que satisfaz essa equação. Então, resolver essa equação exponencial é encontrar qual deve ser o valor da variável, que é a letra x, que vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira. Beleza? Para isso, nós vamos nos valer de alguns métodos, de algumas dinâmicas. Veja bem, primeiro, para resolver uma equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Nós sabemos que numa potência, eu tenho, por exemplo, a elevado a x igual a b. Isso aqui é a representação de uma potência. Numa potência, eu tenho base, eu tenho o expoente e eu tenho o resultado, que é a potência, ok? Bom, a base, que no caso aqui está representado pela letra A, tem que ser a mesma de ambos os lados da igualdade. Se eu não tiver a mesma base, eu não vou ter como resolver a minha equação exponencial. Então, a primeira coisa que nós temos que procurar é fazer com que as bases sejam iguais. Como eu já tenho a base 2 do lado de cá e a base 2 do lado de lá, eu não preciso preocupar. Observe que as bases são iguais. Se elas são iguais, eu posso simplificar de forma direta. São iguais, de boa. Vou simplificar esse 2 com esse 2. E aí, professor, e o restante, o que eu faço? Os expoentes, eu vou igualar os expoentes. Sempre que eu tiver a mesma base de ambos os lados, eu simplifico as bases e faço a igualdade dos expoentes. Então, vai ficar assim, ó. Eliminei, beleza? Agora, eu vou pegar esse expoente igual a esse outro expoente. Então, vai ficar 3x menos 10 igual a 35. Daqui para frente, galera, qual é o processo? Eu tenho uma equação do primeiro grau simples. E para resolver uma equação, a gente isola a variável, passando para o outro membro os termos que não contêm a variável, e aí a gente encontra o valor dessa variável. Lembrando que todas as vezes que eu tiver a necessidade de trocar um valor de um lado para o outro da igualdade, nós temos que respeitar todas aquelas regras de resolução de uma equação. Trocou de lado, troca o sinal, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Estão ligados nisso daí? Lembraram? Beleza. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Esse menos 10 eu vou passar ele para o outro lado. Então, ele troca de lado, troca o sinal. Menos 10 vai para lá, mais 10. Quanto que é 35 mais 10, galera? 35 mais 10 são 45, então está aqui. Agora, o que eu faço com esse 3? Quando eu tenho um valor que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, isso mesmo. Então, o 45 vai ser dividido pelo 3. Eu vou ter que x igual a 45 sobre 3, e a gente sabe que essa divisão, 45 dividido por 3, 15. Pronto. Qual é o valor que
que a variável deve assumir para que aquela equação exponencial seja verdadeira? X tem que ser igual a 15. Pronto, esse é o conjunto solução ou conjunto verdade. Beleza? Compreenderam esse processo inicial? Bom, professor, esse aí estava mole. Estava mole por quê? Porque eu já tinha a mesma base de ambos os lados. Quando eu não tenho a mesma base de ambos os lados, o processo fica um pouco mais complexo. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só o que aconteceu aqui agora. Eu tenho 4 elevado a x menos 1 igual a 32. Beleza? 4 elevado a x menos 1 igual a 32. Beleza. O objetivo é encontrar o valor da variável, porque eu tenho que resolver essa equação. Mas eu tenho um porém. Do lado esquerdo da igualdade, a minha base é 4. Do lado direito da igualdade, a minha base é 32. Pergunto para os senhores, essas bases são iguais? Claro que não. Uma é 4, a outra é 32. Professor, são diferentes. Beleza, de fato são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Duas coisas. Ou eu tento escrever o maior valor numa potência que tenha como base o menor valor. Se acaso isso não for possível, eu tenho que encontrar uma potência cuja base seja comum, tanto para o valor maior quanto para o valor menor. Pergunto para os senhores, é possível escrever o 32 numa potência de base 4? Como assim, professor? 4 elevado a alguma coisa vai dar 32? Vamos verificar? 4 elevado a 2 é 16. 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Passou. Então, não tem como eu escrever o 32 numa potência cuja base é o 4. Beleza? Não é possível isso. Sendo assim, eu vou ter que encontrar uma outra saída. Qual seria a outra saída? Escrever tanto o 4 quanto o 32 numa base comum. Como que a gente faz isso? Fazendo a fatoração deles. Então, veja bem. Peguei o 32, está aqui, ó, e fiz a decomposição em fatores primos. 32 dividido por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Conclusão, quem é o 32? 2 elevado à quinta. Então, eu escrevi o 32 numa base 2, que é 2 elevado a 5. Beleza. Vou usar o mesmo procedimento para o 4. Então, está aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Conclusão, quem é o 4? 2 elevado a 2. Galera, observem que eu consegui escrever o 4 e o 32 numa base comum, que é o 2, a base 2. Dessa forma, eu posso substituir o 4 por 2 ao quadrado e o 32 por 2 elevado à quinta. Beleza? Vamos fazer isso? Olha aqui, ó. No lugar do 4, eu coloquei 2 ao quadrado. No lugar do 32, eu coloquei 2 elevado a 5. Beleza? 2 elevado à quinta é 32, a gente já viu. Detalhe, o 4, que é 2 ao quadrado, eu coloquei entre parênteses. Por que, professor, que o senhor colocou entre parênteses? Porque eu tenho um expoente e eu tenho que fazer um produto. Esse expoente aqui do 2 tem que multiplicar o x e tem que multiplicar o menos 1. Eu vou ter que fazer a propriedade distributiva aqui. Por isso, eu tenho a obrigatoriedade de representar entre parênteses. Tranquilo? Como que vai ficar então, professor? Vai ficar assim, ó. 2 vezes x e 2 vezes menos 1. E vai ficar dessa forma. 2 elevado a 2x menos 2. Olha aqui, ó. 2x menos 2. Ok? 2 elevado a 2x menos 2 igual a 2 elevado a 5. Tranquilo? Bom, agora que eu já fiz a multiplicação,
eu posso eliminar as bases, já que elas são iguais. Se as bases são iguais, eu posso eliminá-las. Eu tenho base 2 dos dois lados, correto? Então, o que a gente faz quando tem a mesma base? A gente elimina. Está aqui, ó. Eliminei essa base com essa base. E o que eu faço com o expoente? Eu vou igualar os expoentes. Professor, sempre que eu tiver a mesma base, eu corto as duas bases? Isso mesmo. Elas são iguais. Corta. E o que faz com o expoente? Faz um igual ao outro. Compreende? Beleza. Então, agora eu vou pegar o 2x menos 2 e fazer ele igual a 5. Olha só como que vai ficar. 2x menos 2 igual a 5. Daqui para frente, galera, é uma equação do primeiro grau simples. Então, eu tenho que isolar a variável x. O que não tem x, eu passo para o outro lado. Lembrando que se trocar de lado, tem que trocar o sinal, aquele lance todo. Então, menos 2 vai para o outro lado, mais 2, né? Vai ficar assim. 2x igual a 5 mais 2. Quanto que é 5 mais 2, galera? 7, professor. Beleza. O que eu faço com 2 que está multiplicando o x? Ele vai para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 2x igual a 7. Aí, eu passo o 2 dividindo. Conclusão, quem é x? 7 sobre 2. Esse é o valor da variável. Esse é o conjunto solução desta equação aqui. Tranquilo? De boa aí, então? Beleza? Esta é a nossa solução. Professor, não está muito claro ainda. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Olha só. Eu tenho aqui agora a seguinte situação. Olha só esse exemplo. 3 elevado a 5x mais 34 igual a 81. Mais uma vez, estou diante de uma equação exponencial, porque eu tenho a variável no expoente. O propósito é resolver, e resolver quer dizer encontrar o valor da variável, no nosso caso, a letra x. Para resolver uma equação exponencial, a regra diz o seguinte: eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Beleza. Quem eu tenho como base do lado esquerdo? O 3. Quem eu tenho como base do lado direito? 81. São iguais? Não, não são. Se não são iguais, eu faço outra pergunta. Quem é maior? 81 ou 3? Claro, professor, 81. Tranquilo. Aí, diante disso, eu complemento a pergunta da seguinte forma: é possível escrever o maior número em função do menor como potência? Tem, professor. Por quê? Porque se eu pegar esse cara aqui, que é o 81, e decompor ele em fatores primos, eu vou ter o seguinte, olha só, 81 dividido por 3, 27. 27 dá para dividir por 3, professor. Beleza, dá 9. 9 dá para dividir por 3, tranquilo, dá 3. E 3 dá para dividir por 3, 1. Quando chega no 1, para. Conclusão, quem é o 81? 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta. Portanto, eu posso escrever o 81 na base 3, representando ele como 3 elevado à quarta. Tranquilo? É isso que é escrever um número em função do outro na forma de potência. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Como eu sei que 81 é 3 elevado à quarta, no lugar do 81, eu vou colocar 3 elevado à quarta. Ah, professor, agora ficou fácil. Eu tenho a mesma base de ambos os lados. Exatamente. Se eu tenho a mesma base de ambos os lados, o que eu faço? Corta as bases, elimina. Está aqui, ó, simplifiquei. E o que eu faço com o expoente, professor? Eu faço um igual ao outro. Portanto, 5x mais 34 vai ser igual a 4. Então, vamos lá, ó, 5x mais 34 igual a 4. Beleza, professor. E agora? Agora eu tenho que isolar a variável x. É deixar o x sozinho de um lado e passar o que não tem x para o outro lado. Lembrando, trocou de lado, troca o sinal. Então, mais 34 vai para o outro lado, menos 34. Então, eu vou ter
5x igual a 4 menos 34. Aqui é negativo, menos 34, beleza? E o 4 é positivo. Professor, eu não posso somar dois valores com sinais diferentes. O que diz a regra de sinais? Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Portanto, eu tenho 4 positivo e 34 negativo. Então, eu tenho que subtrair sinais diferentes. E vai ficar assim. 34 tira 4, 30. O sinal do maior é menos. Beleza. Agora, o que eu faço com o 5? O 5 está multiplicando de um lado, vai para o outro, dividindo. Portanto, x vai ser igual a menos 30 dividido por 5. E fazendo essa divisão, nós vamos encontrar menos 6. Professor, pode dar negativo a resposta? Galera, pode ser positivo, negativo, 66, tapa na orelha, de boa, cara. Pode ser qualquer valor. Pode ser fração, pode ser decimal, nada impede com relação à resposta, ok? Então, admite negativo sem problema, tá? Então, tá aqui. Pronto, tá resolvida a questão. X igual a menos 6. Vamos para mais um exemplo aí. Olha só esta outra situação aqui. Estão captando, galera? Vocês viram que é uma sequência de repetição. O procedimento é meio que padrão. Muda o exemplo, mas os cuidados são os mesmos. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 2 elevado a 6x menos 5 igual a 16 elevado a x mais 2. A mesma pergunta que nós fizemos no início, a gente faz aqui agora. Pergunto, eu tenho a mesma base de ambos os lados? A resposta é não, porque do lado esquerdo a minha base é 2 e do lado direito a minha base é 16. Bom, para resolvermos eu tenho que ter a mesma base. Dessa forma eu faço outra pergunta. É possível escrever o maior número em função do menor na forma de potência? Quem é o maior? 16. Dá para escrever o 16 numa potência de base 2, já que eu tenho base 2 do lado de cá? Vamos verificar? Como que eu descubro isso, professor? Decompondo em fatores primos o número 16. Então, nós vamos pegar aqui 16 e fazer a sua decomposição. Como ele é um número par, eu começo dividindo por 2. 16 dividido por 2, 8. É par, continua dividindo por 2. 8 dividido por 2, 4. É par, continua dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 é 1. Conclusão, quem é 16? 2 elevado à quarta. Beleza? Então, você já sabe que 16 pode ser escrito numa potência de base 2. 2 elevado à quarta. Agora que nós já sabemos disso, eu vou fazer então a substituição. No lugar do 16, eu vou colocar 2 elevado à quarta. Então, está aqui, ó, 16, vou colocar 2 elevado à quarta. E vai ficar assim, ó. Professor, o senhor colocou entre parênteses mais uma vez. E volto a reforçar, galera. É meio que obrigatório fazer isso. Por quê? Quando você coloca o parênteses, fica claro que tem que ser aplicado a propriedade distributiva, ou chuveirinho, como vocês dizem. Esse 4 tem que multiplicar o x, esse 4 tem que multiplicar o 2. Então, eu tenho que respeitar aqui esse produto. Se eu não coloco o parênteses, a impressão é que o 4 está multiplicando só o x, o que não é verdade. Ele tem que multiplicar o x e o 2. Por isso, nós vamos fazer a distributiva aqui. E vai ficar assim, ó. 4 vezes 2 e 4 vezes x. Beleza? Bom, então vai ficar desse jeito. Do lado esquerdo, eu tenho 2 elevado a 6x menos 5. Aqui não mudou nada. E do lado direito, eu tenho 2 elevado a 4x mais 8. Tranquilo? Agora, galera, eu tenho a mesma base de ambos os lados. Se eu tenho a mesma base, agora eu passo facão, corta, simplifica, elimina as bases. Elas são iguais, ok? Eu tenho 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Então, eu vou fazer
simplificação aqui, ó. Eliminei as duas bases. Tranquilo? O que eu faço com o expoente? Eu vou igualar os expoentes. Então, eu tenho 6x menos 5 igual a 4x mais 8. Vai ficar 6x menos 5 igual a 4x mais 8. Daqui para frente, é uma equação do primeiro grau. Para resolver, isola a variável x, lembrando que se trocar de lado tem que trocar o sinal, todos aqueles procedimentos normais de uma equação do primeiro grau. Então, eu vou passar o 4 para cá, vou passar o 5 para lá, vai ficar assim. 6 menos 4, porque trocou de lugar, e o menos 5 vai para o outro lado, mais 5. 6 tira 4, 2. 8 mais 5, 13. Então, quem vai ser x? O 2 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Conclusão, x igual a 13 sobre 2. Professor, eu preciso dividir isso daí? Galera, depende das alternativas. É muito importante que quando você resolver uma equação exponencial, você fique atento na alternativa. Se a alternativa tiver na forma de fração, obviamente que não, você vai parar aí. Mas se a alternativa tiver na forma decimal, alguma coisa lá com vírgula, aí você vai fazer a divisão. Ok? Então, dizer se para ou continua, não é eu que vou ter que te ditar isso. Não. A resposta é, depende das alternativas do exercício. O que eu peço para você é ficar de olho. Verifica se a resposta está na forma de fração, ou decimal, ou número inteiro, se for o caso. Beleza? Então, tá aí. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Galera, olha só esse exemplo, que é uma dúvida muito comum dos alunos. 5 elevado a 3x menos 24 igual a 1. Aí você vai falar, opa, professor, agora lascou tudo. O senhor disse que para resolver uma equação exponencial eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Até então eu já entendi. Se uma base não for igual à outra, eu decomponho ela e escrevo uma em função da outra. Mas e agora? 5 e 1, como que eu faço isso? Como que eu vou escrever o 5 na base 1 ou o 1 na base 5? Galera, para responder essa pergunta, nós vamos ter que recorrer a algumas propriedades da potência. Por que eu frisei a importância de você conhecer as principais propriedades da potência e da raiz, da radiciação também? Porque, dentre as propriedades, nós temos lá o seguinte. Tem uma que diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Por exemplo, 1000 elevado a zero, isso aqui vale 1. 15 elevado a zero, vale 1. 7 elevado a zero, vale 1. Qualquer número elevado a expoente zero é igual a 1. Isso é uma propriedade da potência. Ah, professor, e daí? E daí que é só você observar qual é a base que você tem do lado esquerdo. A base que você tem do lado esquerdo é 5. Então, para que do lado direito você tenha uma base 5, dá para fazer alguma coisa? Claro que dá. Dá para nós simplesmente associarmos esse 1 a uma potência de base 5. Como assim, professor? Bom, se todo número elevado a zero é igual a 1, então eu posso dizer que 5 elevado a zero é igual a 1. Ah, tranquilo. Então, eu vou usar agora dessa prerrogativa para substituir, no lugar do 1, eu coloco 5 elevado a zero. E aí eu passo a ter a mesma base de ambos os lados. Tranquilo? É o que nós vamos fazer, então. Olha só. Como eu tenho a necessidade de ter a mesma base, então, vamos mudar. Vai ficar aqui 5 elevado a 3x menos 24, isso não muda nada. E no lugar do 1, eu vou colocar 5 elevado a zero. Beleza? Por que 5 elevado a zero? Como eu disse, todo número elevado a zero é igual a 1. Beleza? Bom, agora que eu tenho a mesma base, eu posso fazer a simplificação das bases. Foi o que eu fiz. Simplifiquei as bases. Eliminei 5 com 5. E o que eu faço com os expoentes? Iguala os expoentes.
3x menos 24 igual a zero. Então, vamos lá, ó. 3x menos 24 igual a zero. Daqui para frente, professor, eu isolo a variável. Passa o que não tem a variável para o outro lado, menos 24. Trocou de lado, troca o sinal, vai positivo. O 3 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, 24 dividido por 3, x igual a 8. Pronto, está resolvida a equação exponencial. Então, qual é a dica aqui? Fica a dica lá aqui. Sempre que você tiver de um lado, você basta observar quem é a base do outro. Aqui é 5, então eu pego 5 elevado a zero. Se aqui fosse 10, eu ia colocar 10 elevado a zero. Se aqui fosse 500, eu ia colocar 500 elevado a zero, para poder eliminar a base. Entendem isso? Então, o número que vai ser aqui elevado a zero depende de qual é a base que está do outro lado. Eu uso a mesma base elevada a zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Tranquilo? De boa, né, galera? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai ver alguns casos de equações que exigem, digamos assim, uma performance mais apurada. Como assim, professor? São exercícios que têm um grau de dificuldade um pouquinho maior e para resolver, nós vamos ter que, em alguns casos, utilizar de alguns artifícios matemáticos. Aí você pergunta para mim, professor, o que é um artifício matemático, galera? Artifício matemático são algumas situações que nós vamos ter que considerar para facilitar o nosso cálculo. Tipo, dizer que x é igual a um determinado valor, atribuir um valor fictício. Só que tudo aquilo que eu fizer como artifício, no final eu tenho que reverter. Eu posso dizer que y é igual a 2? Posso. Só que no final eu tenho que fazer a reversão disso daí. Tá? Eu não posso criar um artifício e manter isso como uma verdade final. Ok? Todo artifício tem que ser desfeito no final. Professor, eu não entendi nada desse tal de artifício. Tranquilo. Vai aparecer a situação e aí eu vou destacar o que é o artifício que vai ser utilizado, beleza? A princípio, eu quero dizer para os senhores que você pode usar de algumas prerrogativas matemáticas para auxiliar na resolução da equação. Primeiro exemplo aqui. Eu tenho 3 vezes 2 elevado a x menos 2 igual a 48. O que eu posso fazer aqui? Tem duas coisas. Ou eu posso decompor o 48 e escrevê-lo numa base que seja em função de 3 e de 2, ou eu posso aplicar a regra da equação, onde um número multiplicando de um lado vai para o outro dividindo. Então, eu poderia pegar esta mesma equação e escrevê-la da seguinte forma. 2 elevado a x menos 2 igual a 48 dividido por 3. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 3 que estava multiplicando, ele foi para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 2 elevado a x menos 2 igual 48 dividido por 3, galera. Isso é igual a 16. Ah, professor, beleza. Agora ficou mais claro. Eu tenho uma equação exponencial onde eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados para poder resolvê-la. E de um lado eu tenho 2, do outro eu tenho 16. Mas eu bem sei que 16 é 2 elevado à quarta. Nós já fizemos a decomposição do 16 aqui. Então eu vou ter 2 elevado a x menos 2 igual a 2 elevado a 4. Tranquilo? Bom, agora que eu tenho a mesma base de ambos os lados, o que recomenda a regra? Elimina-se as bases. Pronto, eliminei.
que eu faço com os expoentes, professor? Agora eu faço a igualdade dos expoentes. Portanto, eu vou ter que x menos 2 é igual a 4. O expoente do lado esquerdo igual ao do lado direito. Conclusão, quem vai ser x? X vai ser igual a 4 mais 2, portanto, x igual a 6. Está aqui, este é o resultado desta equação aqui. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Amigos, minhas amigas, quero fazer um grande convite para você, você que acabou de assistir aí um trecho da nossa aula demonstrativa da Lá Concursos, né? Nós colocamos aqui poucas aulas na internet, nosso curso tem muito mais aulas, e nós aqui da Lá Concursos nós elaboramos um super curso online para atender a PM Sergipe, Polícia Militar do Estado de Sergipe, para o cargo de soldado 2018. Pode ter certeza disso, que é o melhor projeto pedagógico, um projeto pedagógico específico para esse concurso. O nosso curso é completão, ponto a ponto do edital, tá certo? Ponto a ponto do edital, o investimento apenas 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, melhor custo-benefício do mercado, tá certo? Gostou? E aí, quer se matricular? Então, clique agora aqui embaixo, tem um link para você fazer a sua matrícula, você vai ser direcionado para o nosso site e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. O nosso curso é garantido. Você pode fazer a matrícula durante 5 dias, assistir todas as aulas que você quiser. Se você não gostou, pode pedir para sair, que nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, tchau. Clique lá.